Boa noite, igreja. Foi? Agora foi. Gente, é uma honra estar aqui trazendo mais uma vez a palavra do Senhor para vocês, tá? E obrigada mesmo por receber, obrigada, pastor Fernando, por confiar, obrigada você de casa por estar aí ligado aí com a gente aqui também. E obrigada a vocês também por terem vindo, tá? Eu cheguei aqui hoje e falei, Senhor, eu vou falar uma palavra. E não tem para onde correr, a gente sempre fica meio na dúvida, né? Se era aquilo mesmo que o Senhor quer falar aos corações dos irmãos. Está no caminho a minha mensagem, né? A mensagem que eu vou trazer. E aí o Walter, acho que foi o Walter que leu 1 Crônicas aqui. Não foi, gente? Não foi? Para a oferta. E a palavra está bem em 2 Crônicas. Eu falei, então é isso mesmo, vamos com fé, é de Deus. E que os irmãos sejam abençoados, assim como eu sou abençoada, como eu fui abençoada nessa palavra. Como falou e está falando comigo aqui até agora, ruminando aqui no meu coração. Amém? E vamos abrir então 2 Crônicas, 20, verso 1 a 22. Vai ser uma leitura um pouquinho grande, mas presta atenção comigo, chega junto aqui comigo, tá? Deixa eu ler aqui para os irmãos. Amém? 2 Crônicas 20, de 1 a 22. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon de Tamar, que é em Gide. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades se ajuntaram a Judá para buscar o socorro do Senhor. 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante desse pátio novo, e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra e diante do teu povo Israel, e não te deste a semente a Abraão, teu amigo para sempre? 8. E habitaram nela e edificaram nela o santuário ao teu nome, e dize, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, estão vindo, pelos quais não permitisse que passasse a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão um pago, vindo a lançar-nos fora da nossa herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante ao Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Aziel, filho de Zacarias, de Menaías e filho de Jeiel, e disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não terás que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas,
para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperarás. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantares para o Senhor, e que louvassem majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e o das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Vou parar aqui. E aí eu vou falar igual o pastor, né? Depois de uma leitura longa dessa. Se o sermão não for bom aí para o seu coração, que o Senhor já tenha abençoado, né? Por aqui. Já falo para vocês o que significa desbaratados. E o ar-condicionado que Valdo falou que está a todo vapor. Mas a Bíblia nos diz aqui, em 2 Crônicas 20... Obrigada, Osni. Sobre essa batalha de Josafá. Mas quem foi Josafá? Quem era Josafá? Tá, a gente leu aqui, já ouviu e vimos que era um rei. Sim, mas quem é Josafá? Que rei era Josafá? Como ele agia? Por que ele agia? Como ele agia assim? Tá? Josafá era filho de Uza. Era filho também de sua mãe, chamava Azuba. Os nomes são os melhores, né? Se a gente continuar essa leitura lá para o verso 31 e 32, a gente vai achar mais esses detalhes. E ele foi o 4º rei que Judá teve. E também ele era trineto de Salomão, portanto, da linhagem de Davi. Então, veio lá Roboão, Abias, Asa, Josafá. Então, ele era um rei, o 4º lá de Judá, né? E começou o seu reinado com 35 anos, reinou por mais 25. E, diferente dos reis anteriores que se afastaram das leis do Senhor, ele volta com toda aquela herança religiosa, né, do seu pai, de Davi, e volta a temer ao Senhor e lá levar o povo, durante o seu reinado, a se prostrar diante do Senhor e estar buscando as leis do Senhor. Então, ele foi um rei bom para aquela época, foi um rei que buscava, no meio de tantos reis anteriores que não queriam, se afastaram de Deus, se prostraram a outros deuses, ele traz o povo de volta, né, para aquilo que o Senhor nos criou, né, que é para adorá-lo. E diante desse contexto histórico aqui, rápido, eu quero trazer 3 desafios para a gente refletir nessa noite. E vou começar falando sobre as 2 batalhas que Josafá teve durante esse reinado que a Bíblia cita. A primeira foi quando ele foi contra os sírios em apoio a Acabe e acabou sendo gravemente ferido, quase morreu, mas pela graça do Senhor ele escapou. E a segunda é essa que a gente acabou de ler, que era quando os filhos de Moabe e os filhos de Amon mandou dizer lá para Judá, para o rei Josafá e para toda Judá, que eles estavam indo contra e que o número era grande e que o exército era muito grande, era um exército mais o outro exército, que tinha mais um pouco de gente, então era muita gente vindo. E aí eu fui pesquisar quem eram os moabitas e os amonitas e por que eles estavam tão preocupados assim, né? Tudo bem, era um exército grande, mas por que de tanta preocupação de agora? Não, por quê? Os amonitas e os moabitas, eles eram um povo conhecido como cruéis. Eles usavam de atos muito violentos para conquistar aquela terra, que eles consideravam que era deles por direito. Então, eles eram, de fato, muito cruéis. Então, por isso, e agora, Senhor, né? Toda a questão de Josafá recebendo aquela notícia de que um grande número, um exército numeroso, vinha ali. Então, vamos para o primeiro desafio, que é o desafio de não saber o que fazer, de fazer alguma coisa, mesmo sem saber o que fazer. Entendeu? A frase agora deu, não deu? Qual é? Quando a gente está esperando uma resposta, gente, muito, muito do Senhor, de algo que preocupa o nosso coração. Quando a gente está no impasse, sem saber se vai, se fica, se volta, se não vai, se pode, se não pode, o que fazer? Quando a gente fala assim, Senhor, eu preciso dessa resposta. Quando a situação parece que tudo trama para que você tome logo uma decisão.
Porque algo precisa ser feito, e as coisas vão te espremendo, 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 e você precisa tomar alguma decisão. E agora? E agora? Se a gente não tiver com os ouvidos atentos ao Espírito Santo, a gente acaba entrando em grandes apuros. Se a gente tomar decisões conforme a situação vai nos espremendo, nos coagindo, e eu preciso fazer algo, e eu não ouço o Espírito Santo. Então, esse desafio nosso aqui é mais uma pergunta. Como é que a gente reage? Josafá aqui, ele reagiu bem, mas a pergunta é meio retórica para vocês. Se nós, né, nos ficamos muito preocupados, perdemos o nosso controle, deixamos o emocional tomar conta, e eu não sei vocês, mas enquanto eu falo, eu sou meio que confrontada nessas palavras, né? Porque é algo que eu trabalho na minha vida. Então, o que acontece com vocês? Chegou a notícia ruim, vocês ficaram sabendo e vai acontecer algo, ou pode vir a acontecer algo que você não tem como reagir, e você faz o quê? Se entristece? O semblante logo cai, e aí você não quer falar mais com ninguém, e aí me deixa que agora eu preciso pensar. E aí? O que a gente faz? Né? O que a gente faz? Josafá, ele temeu. Porque ter medo não é dizer que você é fraco, dizer que você não é incapaz de algo. Ter medo, eu não sei se a palavra certa seria ter medo é sadio, mas o ter medo não é ruim. O ruim é o que eu faço com o meu medo, né? E se eu estiver falando muito alto, muito rápido, os irmãos fazem assim com a mãozinha, que eu entendo que é para me dar uma desacelerada, tá bom? Então, assim, ter medo, Josafá também temeu. Ele era um rei, ele estava ali na frente e ele também temeu com aquilo ali. E o que ele fez? A palavra diz aqui no 3, que assim que ele recebeu, foi assim, recebi a notícia, vou buscar o Senhor. Acabou. Josafá, ele foi de imediato buscar ao Senhor, orou, jejuou, se humilhou e fez mais uma coisa ainda. E levou todo o povo a orar, a jejuar, a estar ali na presença do Senhor. Ele fez tudo isso. Observa que essa reação dele inspirou outros. Aí você pode dizer para mim, Aline, mas ele era rei, né? Ele está mandando, o povo vai fazer. Tá, gente? Inspirou outros a louvarem, inspirou outros a buscarem. Vai dizer que os exércitos dele também não estavam com tanto medo quanto o próprio rei? A reação de Josafá, naquele momento de angústia, naquele momento que recebeu, inspirou outras pessoas a fazer algo bom, inspirou outras pessoas a serem levadas a Deus. E a nossa atitude? E a nossa atitude, nós cristãos, aqui, vocês, eu, todos nós, qual é a inspiração que a gente está dando para quem está do nosso lado quando chega uma situação difícil, um obstáculo que parece ser muito grande? Qual é a sua reação? E a sua reação, a minha reação, tem inspirado pessoas a buscar Deus? Esse é o primeiro desafio que eu trago aqui dessa batalha de Josafá. Primeira reação dele, não, vou buscar, vou orar, jejuar, chama o povo, e o povo vem, e as cidades vizinhas vêm. Porque se você olhar um pouquinho mais para cá, vê as cidades vizinhas, vê o povo vizinho, e quando viu, estava aquele tanto de gente orando e jejuando e buscando a Deus, por causa de um. Já pensou se ele fosse um rei que morresse de medo e entrasse para o quarto e acabou, e falou, pronto, vai vir, vai todo mundo morrer, porque o povo é cruel mesmo, vai acabar com todo mundo, mulher, filho, criança. Ele inspiraria o quê no teu povo? Mais medo. Muito mais medo, pânico, né? Ele inspiraria, mas ele não fez isso, ele buscou. Então, um exemplo prático para a gente poder pensar mais um pouquinho sobre isso. Já vocês, fazer uma pergunta também, retórica, vocês já passaram por alguma situação em que vocês se preocuparam, ou chegou num lugar e estava alguma coisa difícil para se resolver, e aí você chegou lá, né, com a luzinha do Senhor, iluminado, olhou aquele problema, aquele obstáculo, estava todo mundo preocupado, e falou, não, é assim, assim, faz aquilo outro, e todo mundo olhou para você assim. Estava todo mundo preocupado com isso, você chegou e o negócio andou assim, foi uma coisa mais calma, mais fluiu. E aí depois você chega em casa, aí no outro dia, passa uma semana, passa duas, você encontra com uma pessoa que você nem tem tanto convívio,
E a pessoa chega e fala para você assim, tudo bem, tal. Lembra aquele dia que a gente estava em tal lugar e estava o pessoal preocupado e você chegou e foi falando, organizando as coisas de um jeito assim, que fluiu? Eu, no seu lugar, não faria aquilo, eu ficaria muito preocupada, eu ficaria muito nervosa, mas eu me inspirei em você e eu quero ser como você. Eu já tive algumas situações dessa do dia a dia mesmo, que a gente não precisa pegar exemplos grandes, batalhas grandes. Coisas do nosso dia a dia, que a gente chega assim, resolve, e as pessoas ficam assim, poxa, resolveu. E estava com tanta gente angustiada, o outro com medo, o outro com... Não, resolveu. Resolveu. E essa pessoa de resolver, pô, inspirou. Eu quero ser como você, eu quero ter uma fé madura como você, Gabi, que vê assim, vê os seus meninos, 3 meninos, e vai lá, vem cá, e ela está na plena. Assim, gente, vai assim, meu filho, não faz isso, meu filho. Se fosse eu com 3, 4, ia fazer o quê? Não sei, gritar, bater, enfim. Ou então, alguém que passa por um relacionamento conjugal, está passando por uma crise conjugal, aí chega alguém e fala, não, eu faço assim no meu casamento, dá certo, vê se funciona. E você faz e fala, cara, eu não pensaria nisso, estou com a cabeça tão assim, nervosa, meus pensamentos estão tão assim, atribulados, né, que eu não ia pensar nisso aqui. Mas é tão claro, como é que eu não pensei nisso antes? Poxa, eu quero ser assim como a Ingrid, eu quero ser assim como a Carol, poxa, chega a encher o nosso coração de esperança e enche o coração de quem vê e se inspira também. Então, esse é o nosso primeiro desafio como cristão, é entender, e aí eu falo para mim também, gente, esse é um desafio muito grande. Deus trata nesse coraçãozinho aqui, de não se desesperar e buscar primeiro Ele e depois tentar resolver. Está aqui meu marido que não me deixa mentir nessa situação. Então, a atitude de Josafá inspirou a outros. E eu trago no segundo ponto para a gente outro desafio para a gente pensar. E eu vou estar voltando no texto aqui para a gente relembrar aqui também. O que fazer quando estamos em uma posição de destaque, tá? O que fazer? Porque Josafá era um rei, ele estava numa posição de destaque, ele podia fazer tanta coisa. Às vezes o destaque não é ser um patrão, às vezes o destaque não é ser aquele que tem um cargo maior. Às vezes o destaque é aquele que sabe... que se sobressai em alguma situação, que às vezes você não dá nada por ele ou por ela, e se destacou naquela situação, tá? Então, o desafio que eu venho aqui é de reconhecer que mesmo estando em uma posição de destaque, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor regindo a nossa mente para a gente conseguir que as coisas fluam, que elas conseguir entender que não adianta a posição ou o destaque que eu tive naquele momento, naquela situação. Se eu não tiver Deus, se eu não estiver... Como Josafá esteve, ele era um rei que ele buscou o povo e levou o povo a orar, a adorar. Isso não foi na batalha, foi durante seu reinado. Se Josafá não tivesse essa posição antes das batalhas virem, certamente, quando a batalha veio, o medo veio, ele não teria não inspiraria outras pessoas. Então, Josafá, como rei, como líder, ele poderia ter organizado a sua fronte de batalha, ele poderia ter entrado numa sala e chamado seus conselheiros, e vamos aqui nos ajudar, e me fala o que é que eu faço, eu quero essa estratégia, chego por onde, vou por onde. E depois, se nada desse certo, ou se ele lembrasse, ele falasse assim, agora eu vou ali conversar com Deus, porque para Deus me ajudar, né? Porque eu já tentei de tudo aqui. Aí Deus vai lá me ajudar. Mas essa não foi a posição de Josafá. Essa não foi. E nós cristãos, não estamos imunes a isso. Nós cristãos já estamos na igreja, temos anos de igreja, passamos por muitas batalhas, nós não estamos imunes. Não estamos imunes de tentar resolver as situações pela nossa própria força, pelo nosso bom entendimento, pela nossa vivência. A gente é o tempo inteiro. Todos os dias nós somos colocados em situações que nos desafia, e essas situações, elas nos cegam. E não deixa que a gente lembre de buscar ao Senhor primeiro. Então, o segundo desafio que a gente trabalha aqui nessa batalha eu estou na posição de destaque, ou eu estou agora sendo líder de algo, ou fazendo algo, e alguém tá comigo com isso, eu preciso olhar isso com amor, com carinho, por quê? A situação difícil me ajuda a buscar o Senhor, precisa me ajudar a buscar o Senhor.
E não é porque eu já sou cristão que eu vou passar, que eu vou resolver tudo e Jesus vai estar sempre comigo sem eu nem falar com Ele, sem eu nem buscá-lo, sem eu nem ter uma vida de relacionamento com Ele. Não é. Então, a gente não é imune, pode passar anos de igreja, anos ali, vai sempre ter uma situação em que vai exigir de você que você busque ao Senhor em primeiro lugar. Sempre. Todos os dias. Mas e a gente vai fazer o quê? Qual vai ser o nosso posicionamento? Vou dar um exemplo prático aqui, né? Vou dar exemplo de dia a dia e vou usar os meus. Esses dias lá na loja teve 4 aniversários. Um só marcado e os outros aconteceram e foram acontecendo. Quando falou assim, no final, quando começou o dia e falou assim, vai ter 4 aniversários, eu falei, meu Deus, nós não temos estrutura para 4 aniversários. Nós não temos cadeiras, nós não temos muitas mesas e nós não temos um espaço para 4 aniversários. Tudo bem que a loja é grande, mas é muita gente, é isolamento, enfim, é todos os cuidados, não temos. Aí eu fiquei, meu Deus, meu marido tadinho, ficou, pelo amor de Deus, não me dói da cabeça, né? E eu fiquei, meu Deus, eu ia na cozinha, eu voltava, eu arrumava a festa do primeiro e voltava. Falei, meu Deus. Achando eu que estou orando, só porque eu estou chamando meu Deus. Meu Deus. Não tem meu Deus agora. Aí eu, pronto, vou para a cozinha. Aí eu olhei para Kel, vai dar certo. Falei, tá bom, vai dar certo. Vai 4 aniversários, só tem um com a hora marcada. E se chegar todo mundo junto, vou botar esse povo aonde? Vou colocar esse povo aonde? Fui para a cozinha. Ai, Deus me ajuda, ai, Deus. E achando que esse ai, Deus me ajuda era uma oração. Porque não era, mas uma lamúria, né? E agora. Aí aconteceu que o primeiro aniversário chegou cedo. As crianças veio. E eu falei, amor, esse primeiro aniversário já tomou as cadeiras que a gente tinha tudo. Se chegar o segundo, pelo amor de Deus, vamos pedir as cadeiras do vizinho. Vamos pedir a mesa daquele outro vizinho e vai dar tudo certo. A gente bota a mesa lá na rua, qualquer coisa a gente até exporta uns clientes para os vizinhos, né? Vai fazer aniversário ali, não sei. Gente, eu já estava criando 1000 coisas na minha cabeça. O aniversário, realmente, o primeiro usou todas as cadeiras. Depois o aniversário foi embora e as cadeiras ficaram todas vagas. E aí, quando a gente acabou de arrumar as cadeiras de novo, chegou o segundo aniversário, tudo lindo já de novo pro povo. Eu falei, gente, meu Deus do céu, tá bom, esse já foi. E chegou o segundo, aconteceu a mesma coisa. Falei, meu Deus, fiquei doida. Aí, de novo, ficou gente em pé de novo. Eu falei, não acredito. E os lanches e tal, cozinha. Fiquei doida de novo. E Deus fez o quê? O terceiro aniversário acabou. As mesas, tudo ficou vazio. E chegou o quarto. Chegou o quarto, estava lá bonitinho lá fora, todo mundo feliz. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? E eu não descansava. Eu não descansava. Parece que eu estava cega. Estou vendo que o negócio está indo, mas eu estava aqui. E agora eu vou resolver pela minha força, eu vou adiantar os lanches, eu vou fazer a pizza assim, meu Deus, não deve... Ó. Chegou o 4º aniversário que estava marcado, gente. Ficou de um lado, o outro que ainda demorou ficou do outro, ninguém chegou. Deu cadeira para todo mundo. Todo mundo comeu, todo mundo ficou feliz. E foi embora e ficou um. Aí chegou um de alguém que nem sabia e falou, é aniversário meu hoje também, eu quero fazer uma festa. Ou fazer uma festa não, eu quero uma taça, né? Um último que a gente nem conhece, não sabe nem quem é, mas viu que estava tendo festa e falou, pá, bate parabéns para mim também. Eu falei, meu Deus, já vai pro 5º. Hoje é o dia. E aí juntou e todo mundo bateu parabéns para aquela pessoa. Acabou a noite, eu estava mega tensa, mega cansada. Eu não sabia mais o que fazer, nem o que olhar. E a gente limpando lá as coisas, aí eu conversando com o amor. Eu falei, gente, eu me preocupei tanto, tanto. O que Deus fez? Não, você faz aqui, tudo já estava esquematizado na agenda do Senhor. Esse vai sair, esse vai entrar, vai dar tempo de limpar, vem daqui, da cá, o lanche vai chegar assim, esse vai demorar. E foi. Esse eu não busquei ao Senhor. Veja que é uma situação boba do nosso dia a dia, e eu não parei para falar assim, peraí, Deus, vem cá, conversa comigo, Senhor. Eu só fiquei assim, meu Deus. Deus já tinha até cansado. E resolveu. Mas eu fiquei preocupada. Se eu tivesse conversado com o Senhor antes, eu estaria menos tensa, menos doida no final da noite, menos surtada, menos com o coração, assim, parecendo que eu vou dar um ataque cardíaco, né? Esse é um exemplo. Um segundo exemplo prático do dia a dia. Um dia de movimento, né? Um dia de movimento lá. Teve um movimento lá, observe, que eu estou trazendo exemplos práticos, para você pensar em exemplos práticos e pequenos na vida de vocês. Muito movimento, eu sozinha, um movimento inesperado, e mais alguém, eu acho. E eu pensei, poxa, vai vir. Aí começou a vir,
muito pedido de lanche. Então, na parede de lanche estava assim, com uns 8 pedidos, cada pedido com seus 3, 4, 5 lanches. Aí foi vindo, eu falei, não, eu dou conta, vamos lá. E aí veio, começou a parede da pizza também cheia de lanche, que a gente tem várias filinhas lá, né, de pedido. Aí eu falei, olhei para aqueles pedidos, falei, Caeta, eu vou orar, sabe? Eu não vou mais passar aquele perrengue daquela outra vez, não. Aí fui, Senhor, me ajuda, Deus. Eu precisava tanto, Pai, tanto, que só viesse lanche, que eu boto tudo na chapa, conversando com Deus. Que eu boto tudo na chapa, assim, sabe? Aí eu vou montando, eu vou botando, e vai saindo, e os pedidos vão ficando bem, e o povo vai ficando feliz. E eu vou botando, e as pizzas que não vêm, assim, eu precisava tanto que não viesse pizza agora, porque a pizza precisa de um cuidado, se piscar o olho queima, a esfirra também. E eu conversando com Deus, lá na cozinha, quando os pedidos vinham. E eu falava, por favor, Senhor, me ajuda. Abri o olho e falei, Senhor, agora é eu e tu e eu, vamos lá. E foi, gente, eu danei a fazer lanche nesse dia. Danei a fazer lanche, fiz lanche, meu Deus, não aguentava mais montar lanche. E eu falei, ai, meu Deus, é bom que não veio pizza, bom, meu Deus, não veio pizza. Entreguei o último lanche. O último lanche que tinha lá para entregar. Comanda a maquininha do negocinho lá da impressora, negócio. Bibi, o que subiu? Uma pizza. Falei, gente, olha só, é bobo, não é? Mas veja bem, eu não estava doida, eu estava tranquila, eu estava sorrindo, eu estava feliz. E eu estava tão sensível ali, depois da oração, que eu vi Deus trabalhando. Podia ter saído pizza em qualquer momento, eu ia ficar surtada. Mas eu fiz uma oração ali, não, parei, conversei com Deus, na hora que eu vi todo mundo lá, todas as comandas. E foi muito engraçado. Botei na janelinha, o negócio apitou e subiu. Era o quê? Uma pizza. E eu só tinha uma pizza para fazer, não tinha mais nenhum lanche. Foi bem abençoada essa pizza, tá? Quem comeu, o Senhor, teve um renovo lá. Mas, enfim, trouxe para vocês duas situações pequenas, certo? Nessas duas situações pequenas, aparentemente bobas do nosso cotidiano, nos forja para enfrentar situações grandes que vão vir lá na frente, tá? Então, assim, o nosso problema, o meu e talvez seja o seu também, é querer te dar de cara com um problema grande, com uma batalha como Josafá enfrentou, chegou, querer dar de cara com ela e já saber lidar. Eu quero assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem ter valorizado o dia a dia, as batalhas pequenas que vai te forjando. As batalhas pequenas forjam a gente para a gente passar por situações grandes lá na frente. Então, valorize, isso é um conselho para mim, que o Senhor falou com o meu coração e eu trago para os irmãos. Valorize as situações pequenas porque elas te forjam para enfrentar algo maior lá na frente. Você já vai saber como é isso, porque Deus me ajudou naquele dia. Eu fui fazendo isso, fui ganhando maturidade nisso, fui andando assim. Ai, chegou uma batalha, vai vir um monte de gente para cima de mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar, porque eu já sei que é assim, eu aprendi lá atrás que é assim, eu vi isso assim, e vai dar certo. Então, situações pequenas nos forjam, amadurece o nosso coração e ajuda a gente a não perder tanto controle na próxima. Amém? Amém. Ponto 3, para a gente continuar na nossa história aqui com Josafá. Ai, gente, isso não é hora de perder o livro da Bíblia agora? Aqui, marca logo. Como orar como Josafá? A oração de Josafá é um desafio, né? Às vezes a gente fala, você viu que eu fiz uma oração aqui do lanche bem sincera. E eu não estou enganando os irmãos, que o Senhor sabe. Eu fiz exatamente isso. Peguei meu coração, rasguei naquela cozinha e falei, Senhor, a situação é essa. Eu preciso sim na minha cabeça, mas faz. E às vezes a gente peca por não saber como orar, por ficar no meu Deus, e achar que isso é uma oração. Meu Deus, me ajuda, meu Deus. E não fala com o Senhor. Deus sabe, mas Ele quer que você fala. Deus sabe, mas Ele quer que você verbalize um negócio. Deus sabe, mas Ele quer que você fale, eu preciso do Senhor para me ajudar. Deus sabe, mas Ele quer que você fale e ore, rasgue o coração. E como foi a oração de Josafá? Vamos lá voltar no texto? 2 Crônicas 20, versos 6 e 9. 6, presta atenção. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu nos céus? Pois Tu és dominador sobre reinos, sobre gentes, e a sua mão há força e poder nela. Quem há que te possa resistir? Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra e nos deste ela como herança?
Se algum mal, a gente prometeu ao Senhor que se algum mal que se nos sobrevivesse nessa terra, espada, juízo, peste, fome, que a gente correria para o Senhor, falaria com o Senhor, ia pedir ao Senhor, e o Senhor ia clamar ao Senhor na nossa angústia, e o Senhor iria nos ouvir. Foi assim. 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante uma multidão que vem contra nós. Josafá fala aqui, Senhor, eu não posso, é um problema grande, eu não tenho força, eu não sei como resolver. Mas eu sei que o Senhor já fez, lá no 6, tirou a gente do Egito, fez promessa para o seu povo. Eu sei tudo o que o Senhor fez com Davi, com todos os reis anteriores, quando o Senhor estava com a sua mão sobre a terra. Eu sei tudo. Ele trouxe a memória. Ele fez, lá como Jeremias 3:21, traga a memória que te traz esperança. Traga a memória. Tá, Aline, a situação difícil está vindo. Eu estou imaginando que pode vir uma situação difícil. Eu cheguei na situação difícil, me deparei com ela. E agora? Ora, irmãos, ora. Aline, mas eu não sei como orar. Eu vou orar igual você falou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, irmãos, conversa com o Senhor. Conversa, rasga o coração, mostra, traz a memória. Aline, traz a memória. Tem dificuldade de trazer a memória? Vamos de um exercício prático, eu já até fiz uma vez para mim. Faz uma listinha de coisas que o Senhor já fez por você, que você achava que não tinha solução. Porque não é possível que todos nós aqui não tenhamos uma listinha dessa para lembrar de coisas desde bobas, como eu falei do lanche, a coisas grandes que o Senhor te livrou, uma doença, uma traição, uma perca de emprego. Faz essa listinha, bota, o Senhor me livrou disso, o Senhor me livrou daquilo, o Senhor cuidou da minha casa, o Senhor cuidou daquele dia que eu estava com fome, o Senhor abriu uma porta de emprego. Lista, faz uma lista, já que a gente tem dificuldade de lembrar na hora que o momento chega. Lembra da lista. Senhor, o Senhor me tirou tanta coisa, vem mais essa batalha, eu não sei o que fazer, eu não tenho nem força para isso. E agora? E agora, Senhor? Sabe para que serve essa lista? Você vai pegar essa lista e vai botar assim e vai apresentar ela para você mesmo. Para você mesmo durante a sua oração. Não é para Deus que você vai apresentar essa lista. Porque Deus, olha só que lindo, Ele já sabe de tudo que você botou na lista. Ele não esquece daquilo ali. Quem esquece somos eu e você, de tudo que Ele já fez. Então, vamos pegar a lista, fiz a lista, a Aline, está dando super certo. E agora apresenta para você. Mostra para você, porque é a gente que tem que ter um choque de realidade, né? Quando a gente passa por uma situação com o Senhor. Mostra para você, Senhor, obrigado, o Senhor me salvou. A lista é bom, gente? Por quê? Para lembrar a gente do que o Senhor já fez, não tem nenhuma angústia no momento, nada para passar assim de batalha. Você pega a lista, apresenta para você e fala, obrigada. Obrigada, Senhor, por aquilo. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Senhor, por aquilo outro. Obrigada por aquilo ali também. A lista é bom, você pode usar ela também no dia de angústia. Senhor, tu já fez tanta coisa. Faz agora de novo. Pegou a lista? A lista é um exercício muito bom e serve para nós, porque as batalhas do nosso dia a dia nos cegam. E elas estão lá para nos cegar mesmo, para provar a gente, para forjar a gente. E a gente faz o quê? Não, vou pegar essa batalha e falar, não, o Senhor já fez, o Senhor pode. Não tem, está tudo bom, está tudo feliz, está tudo dando certo, pega a lista também. Senhor, obrigada. Porque se a gente vai lá para pedir, não custa nada voltar lá para agradecer, né? Não nos custa. E é assim, eu não sei vocês, mas vou dar um exemplo prático para a gente poder captar esse terceiro ponto aí e vou finalizar também já. Não sei se vocês já passaram por uma situação assim, gente. Preocupou com uma coisa, ficou pensando como resolveria aquele problema e tal, e quando você chegou no lugar, o problema já tinha sido resolvido. Preocupou durante anos, tempos com uma situação, pela conversão do seu filho, da sua nora, enfim, de alguém, você se preocupou, jejuou, orou por tanto tempo, e aí veio uma pessoa lá de outro país, fez uma pregação na sua igreja, a pessoa foi convidada, a pessoa se converte. Você não está nem esperando. Aconteceu uma situação difícil no trabalho, você precisa explicar, e até você chegar no trabalho para explicar aquela situação, quando você chegou lá, você fica lá com o coração tenso, né? Quando você chega lá no trabalho, a situação já foi resolvida.
E você não precisou fazer nada. Tem Lembra dos 4 aniversários que eu falei aqui? Que eu fiquei preocupada, e no final a situação não foi resolvida? E há quem diga para mim que não foi Deus? Os irmãos podem até falar que não foi, que foi coincidência, mas eu chamo isso de Jesus. Tá? Então, assim, lembra do aniversário? Tem uma música que eu não sei quem canta, não sei quem é, nem sei nem o resto da letra dessa música. Mas toda vez que acontece isso comigo, eu lembro. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não sei nem se os irmãos conhecem. Mas eu também não sei quem canta, nem o resto dessa música. Eu só sei esse verso, gente. Porque toda vez que acontece isso comigo, eu falo. Eu estava preocupada, estava muito preocupada. Mas quando eu cheguei lá, quem estava lá primeiro do que eu? Jesus. Valeu a pena ficar preocupada? Nem orei, nem pensei. Tentei resolver pela minha própria força. E valeu a pena? Não. Por quê? Quando eu cheguei ali, meu Senhor já estava. Não é? E a gente fica assim, se descabelando, né? Então, no verso 22 e 24, abre lá de novo, vamos passear aqui, 22 e 24, verso 22 e 24 de Crônicas 20. 22 e 24, 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Desbaratados, gente, espalhar, destruir, afugentar, extinguir. O que o Senhor fez aqui, 23? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. 24, continua comigo aí. Entretanto, chegou Judá, a Atalaia, o exército lá de Josafá chegou no lugar, e olha o que acontece. E olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que faziam em terra, e nenhum do exército dos amonitas e dos moabitas escapou. Nenhum. Quando ele chegou ali, o Senhor já estava. O Senhor já estava. O que Josafá fez? Você vai receber, está vindo aí um número de exército, vai pegar você, vai acabar com a família, vai saquear a terra. Josafá, vai, eu vou ali. E chamou o povo, a palavra fala que foi para uma sala lá da congregação, e rasgou o coração e falou, Deus, eu não tenho como, eu não sei o que vou fazer, eu não tenho nem força, mas eu sei que no dia da minha angústia eu vou te ouvir, o Senhor vai me responder. E Deus responde. E no dia de manhã, Deus dá estratégia, vai. Quando ele chega lá, o que acontece? Um exército que ia brigar, brigou com outro, e se mataram e se espalhou. Eles não levantaram uma arma sequer. Uma. Entenderam a batalha de Josafá? 20? O que Deus quer falar no seu coração? Você conseguiu entender? Eu talvez não sei o que Deus quer falar no seu coração nessa noite. Eu sei o que Deus falou no meu. E me deixou assim bem confiante no Senhor. Porque o Senhor, Ele faz. A gente aqui esquece. Falando em situações de resolver e o Senhor já estava, eu lembrei de um exemplo meu de Kel aqui, que já tem um tempo que a gente está procurando mudar de casa. Quem mais conhece a gente aqui de perto já sabe que a gente já tem 1 ano. Se não tem 1 ano, tem mais, gente, que a gente está procurando. E nunca dá certo. Meu coração já ficou rasgado, meu coração já ficou em dó. Eu falei, Senhor, não quero mais. Já tive altas brigas minhas com o Senhor. Nesse questionamento, eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui. Vamos, Senhor, me ajuda. E não é que eu não orasse, mas talvez eu não sabia como orar. Porque eu queria orar pelo meu coração, pela minha vontade, pelo meu desejo. E anos, já deve ter 1 ano e pouco que eu tenho vontade de sair de onde a gente está. Meu amor, tadinho, eu tenho 1 ano e pouco ouvindo minha lamúria, né? Amor, eu quero sair daqui, vamos ver casa. E a gente viu. Viu tanto que a gente desistiu. Não é para sair, porque Deus não quer que a gente saia, porque senão eu já tinha saído. Aí eu falei, quer saber, Deus? Até eu cansei. Cansei de esperar. Não é que eu cansei do Senhor, não. Até eu cansei de pedir ao Senhor, porque eu sei que não está sendo vontade sua mesmo. Eu não estou sabendo pedir. Minha vontade é tamanha de fazer algo que eu não estou sabendo colocar o Senhor em primeiro lugar. Isso não tem 1 mês.
terça-feira a gente vai mudar. Já levamos metade da mudança. E se vocês vão perguntar para mim como aconteceu, como resolveu, como a casa foi, não sei. Ele caiu de paraquedas, chegou na nossa mão, literalmente. A gente abriu a porta e entrou. 1 ano e tanto, eu me descabelando nas minhas orações com o Senhor. Porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, porque eu queria que fosse do meu jeito, da minha forma. E quando eu falei, Senhor, eu não tenho força, eu não quero mais, desisto dessa oração. Não é não? O Senhor falar, melhorou a menina lá de vida, a menina deixou a casa vazia e ligou pra gente, olha, minha casa vai ficar aí, eu vou ter que botar em locação e eu queria alugar só se fosse para vocês. Meu marido logo ficou feliz, né? Eu fiquei logo um pé atrás. Falei, 1 ano e tanto, faço como, gente? Vou ou não vou? Mas, enfim, é só para dizer ao Senhor que quando eu falei que não, quando eu falei que era do jeito dele, quando eu falei, Senhor, vai ser do jeito. E é 1 ano, gente, 1 ano e tanto. Meu marido ouvindo de mim. Acredite, maridos. Não foi fácil para ele. A gente vai mudar, menos de 1 mês. E a casa é bênção. Enfim, para terminar nossas considerações finais aqui da nossa reflexão desta noite, eu trouxe para a gente o seguinte, que nós só conseguimos ter medo e ainda assim orar, como Josafá, ter medo e ainda assim louvar, como Josafá louvou, ter medo e ainda assim levar os outros a louvar e adorar o Senhor, reconhecer que não sabemos o que fazer e mesmo assim confiar no Senhor, como Josafá orou e confiou. Se a gente tiver um relacionamento com o Senhor, como Josafá estava buscando lá atrás, e como a gente busca hoje, como a gente precisa buscar hoje. Se nós tivermos um relacionamento com o Senhor, se nós buscarmos o Senhor com o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Deus e buscar o entendimento, que é a palavra. Se a gente buscar conhecer esse Deus que nos faz viver o extraordinário. Porque Deus faz a gente viver o extraordinário, né? Como Josafá, como ele fez Josafá viver o extraordinário. Josafá foi. Chegou lá, não fez nada. O extraordinário de Josafá foi, ele não pegou em nenhuma espada. Nem um canivetezinho ele não pegou. Nada foi desembainhado. E o povo estava como? Tudo morto. E se a gente continuar lendo aqui, você vai ver que eles ainda, porque era costume, foram lá, pegaram os despojos, ouro, prata, tudo, ainda levaram. Porque era o costume deles depois de ganhar uma guerra. Né? Ainda ficou aí com esse brinde, se a gente for pensar assim. E é isso. Que o Senhor fale ao coração de vocês, que a gente possa buscar o Senhor, que a gente possa fazer a listinha mesmo, botar em prática se você tem dificuldade de lembrar na hora da angústia, porque cega, isso não é defeito seu, não é defeito meu, os obstáculos, os problemas, eles querem nos cegar. Faz a listinha, mostra, deixa lá presa no guarda-roupa, no espelho, no banheiro, enfim. Toda hora que você olhar para ela, agradece. Toda hora que você olhar para ela, lembra. Assim como Josafá fez. Josafá, ele viveu o extraordinário de Deus, porque o escudo de Josafá, naquela guerra, não foi todos os apetrechos que ele poderia ter, os melhores conselheiros, nem a sua posição de destaque, que era rei. Foi Deus. Amém, irmãos? Dormiu não, irmão? Pelo amor de Deus. Dormiu não? Então, agora eu só quero chamar meu marido lindo para tocar uma música aqui, para abençoar a vida dos irmãos, porque eu estava fazendo uma releitura aqui do sermão, né? Hoje, antes de vir, aí eu falei, caramba, essa música vai bem. Vem cá, meu amor, vem cá. Que o Senhor possa falar ao coração de vocês, que essa palavra possa ficar aí durante toda a semana, e que se algum obstáculo estiver aí, você já sabe o que fazer, já tem a sua arma, que é o Senhor, e para poder ir. Amém? Então, eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos, fechassem mesmo, lembrassem da situação difícil. Se não está passando por nenhuma situação difícil, agradeça. Sentisse a presença de Deus, o cuidado de Deus na sua vida, porque eu creio que Ele está aqui, eu creio que o Senhor, Ele é um Deus de coisas extraordinárias e que a gente perde se a gente não ficar atento, não buscar.
toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dar ordem às estrelas e ao mar os seus limites, que eu me sinto tão seguro. Onde? No teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Amém? O nosso escudo é Ele, para todas as horas, boas para lembrar e difíceis para lembrar também. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, Walter.